As últimas notícias do Fluminense neste vídeo: definida a arbitragem para Fluminense e Botafogo, tem parcial de ingressos vendidos para o clássico. Vamos comparecer, torcida tricolor. Vasco entra de novo na justiça sobre licitação no Maracanã. Vou te explicar tudo nesse vídeo. Deixa o seu like e ative as notificações sem enrolação aqui na Central Fluminense. Bora para as notícias desse vídeo. Vamos falar do clássico vovô torcida tricolor. Tem clássico neste domingo, 4 da tarde, no Maracanã, pela última rodada da Taça Guanabara. O jornalista do GE, Marcelo Neves, revelou a primeira parcial de ingressos vendidos antes do título da Recopa Sul-Americana na noite dessa última quinta-feira. Fomos bastante felizes, a gente foi campeão continental em cima da LDU. Cerca de 14 mil ingressos haviam sido comercializados e agora a expectativa, é claro, com o título do Fluminense, é que os números aumentem para domingo, para a torcida tricolor comemorar e talvez provocar o nosso rival. A gente sabe que rivalidade é isso. É importante te lembrar que o Fluminense já está classificado para as semifinais e busca manter a segunda colocação e a vantagem de 2 resultados iguais. Igualdade no saldo também na próxima fase. Já o Botafogo precisa vencer e depender de um tropeço do Vasco contra a Portuguesa para ir à semifinal. Então a gente vive essa expectativa. A última rodada vai definir quem o Fluminense vai enfrentar nas semifinais do Campeonato Carioca. Tem grande chance de ter Fluminense e Nova Iguaçu, caso o Fluminense confirme o favoritismo. Eu acho o Fluminense favorito no clássico contra o Botafogo do Nova Iguaçu. Confirme também o seu favoritismo. A tendência é ter Fluminense e Nova Iguaçu na semifinal, porque o Nova Iguaçu é o terceiro colocado, o Vasco é o quarto, e aí o Fluminense teria a vantagem de saldo, né, igual na semifinal, para avançar às finais, a finalíssima do Campeonato Carioca. Vai pro Maracanã, torcedor tricolor? Deixa o seu comentário aí para Fluminense e Botafogo. Primeira parcial está lançada. Falei da parcial de ingressos na primeira mensagem, né, na primeira notícia desse vídeo. Agora eu quero falar de quem vai apitar essa partida, porque foi definido nessa sexta-feira em reunião na FERJ. Fluminense e Botafogo escolheram o árbitro da partida de domingo. E é uma nova invenção aí da FERJ, nos clássicos, os clubes escolherem os seus árbitros. E o Felipe Paludo foi o escolhido para o clássico de domingo. O VAR será do Rodrigo Carvalhães, estava sem um acento, enfim, a informação é essa. O árbitro apitou alguns jogos do Fluminense, eu vou trazer números dele aqui, ó. Foram 5 jogos com 3 vitórias do Fluminense, 1 empate e 1 derrota. O último jogo que ele apitou do Fluminense foi nessa temporada de 2024, vitória por 2-1 lá em Moça Bonita, ainda era aquela equipe do Marcão. Os outros jogos, Fluminense 2-0 no Vasco, foi aquele gol do meio-campo do Germancano. Fluminense 1-0 no Nova Iguaçu em 2023 também. Boa Vista e Fluminense 0-0 em 2022 e 2021. A única derrota foi na primeira partida que ele apitou do Fluminense, um 3-0 para a Portuguesa, né, do Rio de Janeiro no Maracanã. Então, são esses os números. Eu, particularmente, não conheço o Felipe Paludo. A FERJ tem feito essa estratégia, né, dos clubes grandes escolherem os árbitros para ter menos polêmicas, para ter menos aquela coisa, né, de, meu Deus, colocaram um árbitro ruim. Então agora a FERJ está fazendo assim, então vem aqui, vamos fazer reunião, vocês escolhem. A gente dá os nomes aqui, sugere, mas vocês que escolhem e vamos ver, né, se vai resolver alguma coisa. Assim, o jogo Fluminense e Vasco escolheram, não agradou, né, a parte do Vasco. O Fluminense também teve muita coisa para reclamar naquela partida. Eu acho que a qualidade da arbitragem é fora além disso, né, para melhorar
a arbitragem, eu acho que deveria ser feito várias e várias coisas que não fazem hoje. Hoje eu repito, eu falo aqui, repito direto em live, hoje a arbitragem no futebol brasileiro é bico. O cara tem outro emprego, né? Tem um emprego e apita. Então é um extra, né? Um freelancer que os árbitros fazem hoje no futebol brasileiro, por isso a qualidade é ruim, né? Não é algo profissionalizado, verdadeiramente dito, né? Então tá aí a curiosidade dos jogos apitados do Fluminense pelo Felipe Paludo. Boa sorte para ele no domingo e boa sorte para o Fluminense, porque o Fluminense está a 10 jogos sem vencer clássico. Chegou a hora, gente. Não pode o Fluminense Futebol Clube ficar mais de 10 jogos sem vencer um clássico sequer. Vamos embora que tem mais notícias nesse vídeo da Central. Vamos para as curtinhas da Central Fluminense rapidinho aqui, antes de eu mandar um abraço para a galera que está sempre acompanhando os vídeos da Central. Primeiramente, eu quero falar do André. Ele foi convocado por Dorival Júnior para os próximos amistosos da seleção brasileira. Vai ter amistoso importante com seleções de peso da Europa e o André está convocado mais uma vez e tira um pouco daquela coisa, só foi convocado porque o Diniz estava lá e etc e tal. Teve rival invejoso falando isso, a gente sabe que nas redes sociais, infelizmente, a gente é obrigado a ler certos tipos de coisa, mas o André já tinha sido convocado, é verdade, pelo Ramon Menezes, então tá aí essa convocação do André, parabéns, joga demais, e eu sempre falo isso aqui nessa temporada, a gente tem que desfrutar, o André está conosco até aqui, porque é fato que já, infelizmente, ele vai embora. Eu acho que até é um milagre, né? Entre aspas, o André ainda jogar com a camisa do Fluminense em pleno 2024. Ele surge ali na época da pandemia, né? 2020, 2021, e a gente já tá em 2024 e ele ainda tá aqui conosco em altíssimo nível. E a segunda curtinha que eu quero falar com vocês aqui é que o Fluminense, desde 2023 para cá, em premiação, com o título da Recopa, ele bate aí mais de 200 milhões em premiação. Na Copa do Brasil 2023, o Fluminense ganhou 5 milhões e 400 por ter chegado até as oitavas de final. No Brasileiro de 2023, foram 33 milhões e 400 por ter ficado no 7º lugar. Libertadores foi o campeão, 136 milhões. No Mundial de Clubes, 20 milhões de reais por ser vice. E na Recopa, na cotação de ontem, o Fluminense ganhou 8 milhões e 950 mil reais, ultrapassando aí 200 milhões em premiações. Isso é importantíssimo, torcedor tricolor, porque a premiação aí, olha quanto dinheiro entrou no Fluminense a mais, né? Que a gente não... Na hora do Fluminense fazer orçamento, sempre é modesto, né? Aquela coisa do orçamento inicial do ano, o Fluminense vai chegar ali nas oitavas, quartas de Libertadores, de Copa do Brasil e vai ganhar aquela premiação que é divulgada antes. Mas o Fluminense campeão, disputou até o Mundial, aumentou e muito. E a gente também está próximo também de fechar um novo patrocinador master que vai aumentar o valor da camisa do Fluminense. Olha quanta coisa boa é ter uma excelente equipe de futebol que compete. Tudo vai gerando mais dinheiro, não é aquela coisa horrorosa que a gente viu na década passada de que tinha que cortar custos, vender os bons jogadores, não podia ter bom jogador com um salário um pouquinho maior, que atrapalhava, né? Era uma reconstrução ilusória, uma reconstrução falsa. Então, estou muito feliz de ver esse momento do Fluminense. Então, tá aí essas curtidas. Eu vou mandar um abraço agora pro Vergalhão de Olaria, pro Pedro Paulo de João Pessoa na Paraíba, pro Disseu de Lusiana em Goiás, pro Edival de Araruama, pro Everaldo de Itagiba na Bahia, pro Vaguinho de Resende no Rio de Janeiro, pro Assis de Manaus e pro Jairo de Carobinha aqui no Rio de Janeiro. Valeu demais, galera. Seguimos porque tem mais informações nesse vídeo da Central Fluminense. Gente, vamos falar de uma notícia interessante, importante também. A gente tem que ficar de olho sempre nesse tipo de informação,
porque o Globo Esporte informou que o Vasco acionou a justiça para tentar suspender o processo de licitação do Maracanã. O clube entrou na última quarta-feira com mandado de segurança solicitando a interrupção do processo licitatório. Importante lembrar que a abertura dos envelopes com as propostas técnicas de licitação, a princípio, está marcado para a próxima terça-feira, dia 5 de março. Além do Vasco, os outros dois concorrentes na licitação são a dupla Fluminense e Flamengo e a RNGD, empresa da Arena 360. Segundo o jurídico do Vasco, há possíveis irregularidades técnicas na participação dos licitantes, como ausência de certidão negativa de imposto sobre serviço de qualquer natureza, ausência de comprovação da habilitação do contabilista e de comprovação válida de inscrição na Fazenda Municipal, por exemplo. E, cara, eu fico com essa pergunta, mas no fundo eu sei, cara, qual é a motivação de simplesmente do nada o Vasco querer ser um dos gestores no Maracanã? É importante lembrar que quando abriu lá atrás, lá em 2013, a licitação, o Vasco optou por não participar. Quem sempre teve interesse foi a dupla Fluminense e Flamengo. Claro, a gente sabe que tem um interesse por trás da SAF. A SAF pensa em dinheiro e provavelmente, né, eles querem gerir até para fazer shows lá no Maracanã. E a gente sabe, gente, o plano do Vasco é ele ser o gestor do estádio, mas aí aqui é uma opinião minha, não é informação, tá? O Vasco, como linha auxiliar, ele vai querer dividir o estádio com o Flamengo, até porque, vamos combinar, o Flamengo, ele tem mais de 50% da torcida, de torcedores aqui do estado do Rio de Janeiro. Cara, eu acho impossível aceitarem um negócio que o Flamengo não esteja incluso, até porque o Flamengo não tem estádio. Então, qual a intenção do Vasco? É tirar o Fluminense da jogada e gerir o estádio juntamente com o Flamengo, fazer um negócio depois, se ganhar com o Flamengo, para ficar um bem bolado e tirar o Fluminense da jogada. Aí o Fluminense ficaria muito prejudicado, até porque a gente não tem estádio para jogar. Na questão lá, Laranjeiras ainda tem essa questão se vai revitalizar ou não. Eu acho que o Fluminense até tem que pensar muito no futuro nesse sentido, porque, cara, isso daí tudo pode acontecer e o Fluminense ficar com uma mão na frente e outra atrás. Então o Vasco tá tentando tumultuar, tá tentando ser gestor do Maracanã e eu tenho a sensação que eles não querem tirar o Flamengo da jogada porque eles têm São Januário, tem planos do Vasco de aumentar a capacidade de São Januário, é um plano da SAF também. A questão é tirar o Fluminense da gestão do Maracanã. Então a gente precisa ficar de olho, a gestão, o jurídico do Fluminense sempre de olho aí, porque eu sinto que tem algo contra o Fluminense nessa entrada do Vasco pela gestão do Maracanã. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixe seu comentário aí no chat. Agora vamos falar aqui de um jogador que a gente trouxe notícia tempos atrás, né? Que o Fluminense estava acertando com 2 colombianos do Rojo, né? Lá da Colômbia. E tem informação importante, porque um desses jogadores, o atacante Juan Palacios, que é 06, está completando 18 anos. Completou, né? Nessa sexta-feira. Com isso, ele já pode assinar contrato com o Fluminense. Já o zagueiro Mosquera, ele só faz aniversário em maio e só vai poder assinar um contrato em definitivo por lá. Então, tá aí a foto aí do Mosquera, atacante, jogador colombiano que vem para a base do Fluminense. Ele tem passagem por seleção colombiana de base. O Mosquera também, de base. O Mosquera também tem passagem e o Fluminense se interessou por esses 2 jogadores que fizeram um intercâmbio, fizeram testes no Fluminense. O Fluminense gostou e vai firmar contrato com
ambos os jogadores. Então, a gente tá atento no Sub-20, na base do Fluminense, tem sempre algum jogador surgindo da Central Fluminense, sempre trazendo o melhor das notícias. Boa sorte aos meninos colombianos, quem sabe fazer o mesmo caminho de John Arias aqui com a camisa do Fluminense, que hoje é o melhor jogador da América do Sul e grande craque tricolor. Muito obrigado pela sua audiência, torcedor tricolor. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto.